certinho. Boa noite, hoje quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Hoje nós vamos falar sobre você, porque ninguém é unanimidade, legal? Então vai lá na gaveta, né? Pega o teu ego, beleza? Traz ele para conversa, pega teu café, tô sem café, pega seu café, pega uma água, teu papel, tua caneta e em 1 minuto a gente começa, né? Junto com o teu ego, traz a caneta e traz a coragem também, que vai precisar. Sinto muito, mas vai precisar. E vamos nós. E aí, tia Olan, tá com coragem? Vamos pra cima. Seu Felipe também, tudo bom? Bom, estamos no nosso horário crianças. Vamos começar com a sessão Bolachadas Amistosas, né? Patrocínio de Fábrica de Bolachas Jesus. Bom, vamos lá. Nosso assunto de hoje é algo que eu acho que as pessoas não entendem muito bem, tá? Onde a gente diz que ninguém é unanimidade, né? Então, a gente precisa entender isso aí, é um macro universo, né? Ninguém é unanimidade, nada é unanimidade, nenhum conhecimento é unanimidade, tá? Por quê? Porque absolutamente desde que nós existimos enquanto humanidade e que a gente começa a ter consciência e começa a registrar o nosso entendimento, né, ou o nosso avanço sobre todas as coisas, na medida em que essas coisas são compreendidas, elas vão passando por outros processos mentais de entendimento e, sequencialmente, né, as grandes verdades científicas são postas à prova, né? Algumas delas simplesmente desmoronam, né? No nosso maior campo de estudo atual, que é medicina, isso é um entendimento comum, né? Tudo o que a gente entendia como diagnóstico, como base de conhecimento, está sendo não só superado, mas muita coisa está sendo colocada de lado, porque se provou como ineficiente ou não tão eficiente ainda, e alguns outros métodos, né? Alguns que estão sendo resgatados lá da nossa antiguidade estão provando ser muito mais eficientes, como, por exemplo, né, o uso de plantas medicinais, né? Durante alguns séculos, por assim dizer, né, o uso de plantas medicinais vem sendo considerado muito mais como curandeirismo do que como medicina, embora a maioria dos remédios sejam formulados a partir de plantas, né? E hoje a gente entende que as plantas, com o devido cuidado, se tornam remédios mais eficientes, com menos efeitos colaterais do que os remédios alopáticos, e assim por diante. Então vamos começar do campo mais controverso até chegar em você, né? Religiosamente pensando, não existem unanimidades, tá? Só para você pensar nisso de uma maneira bem simplesinha assim, né? Quando a gente pensa no que seria a essência de Deus, tá bom? Teoricamente ou assumidamente pelas 3 maiores vertentes religiosas do nosso mundo, né? O catolicismo, o judaísmo, né? E o islamismo, teoricamente eles são descendentes ou são heranças do mesmo Deus, né? Cada uma dessas vertentes nomeia Deus de uma maneira, presta o seu respeito ou o seu culto a Deus de uma maneira, né? E vai repudiando ou vai
restringindo o entendimento sobre as outras maneiras de se prestar respeito, de se cultuar Deus e assim por diante. Tá? Se você pensa que Jesus é unanimidade, rodou, não é. Tá? Do mesmo jeito que Buda não é unanimidade, do mesmo jeito que os santos não são unanimidades, do mesmo jeito que as visões religiosas nas várias épocas históricas de cada continente, não foram unanimidade, por isso que na grande maioria das religiões politeístas você tem um vasto panteão de deuses, porque cada um tem tem o seu mérito, cada um tem o seu dom, e as pessoas vão se afeiçoando, ou vão se apegando àquilo que elas têm a maior afinidade. Tá? E esse é o questionamento. Então, para a gente começar com a sessão Tapas Felizes, você precisa entender assim. Tá? Para isso é legal você ir lá para frente do espelho, dar uma olhadinha na sua cara, e aí ver se você primeiro se reconhece. Tá? Se você se reconhece, você precisa entender que, como você, podem ter pessoas que são parecidas com você. Você pode ter um irmão gêmeo que é extremamente parecido com você, tá? Mas ele não é igual a você. Por quê? Porque de você só tem um. Tá? Ainda que a gente adote as teorias de multiverso, onde existe um outro de você num outro universo, tá? Aquele outro de você escolhe diferente de você. E assim por diante. Então ele vai fazer escolhas diferentes, num tempo, espaço diferente de você, com influências que são diferentes das influências que você recebe. Consequentemente, a vida dele é completamente diferente da sua. E assim por diante. Não é unanimidade. Não é igualdade. Tá? Então, você tem que começar a ser responsável por aquilo que você produz no mundo. Então, comece a prestar atenção aí. Tá? Por mais inteligente que você se ache, por mais eficiente que você se entenda, por mais correta que seja a sua maneira de atuar na vida segundo o seu próprio entendimento, que você pense, tá? Isso vale única e exclusivamente para você. Sinto muito. Sinto muito. E está na hora de você entender isso. Por quê? Porque não adianta você seguir um modelo que sua mãe gostaria que você fosse no mundo, que o seu pai gostaria que você fosse no mundo, que a oração profética da sua avó imaginou para você no mundo, porque não funciona assim. Tá? Você só vai conseguir se entender, se melhorar no mundo a hora que você começar a assumir aquilo que você faz no mundo. Essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm. Assumir aquilo que elas provocam no mundo. Tá? Porque mesmo que você não goste ou mesmo que você não aceite, o mundo tem um regramento. Tá? O regramento foi feito para que a gente não viva no meio da bagunça. Ninguém perguntou para você se você gosta do regramento ou se você não gosta. Tá? A partir do momento que existe um regramento, você dizer que você faz e que você acha, que você acredita que você não está errado, tá bom? Significa que você está se colocando fora do universo, fora do meio ao qual você pertence. Porque quando você começa a questionar o regramento, e ele vale para todo mundo, menos para você, você está criando um outro universo. Tá? Parabéns para você que vai passar a ser o Deus do seu próprio universo, que vai estabelecer as regras do seu próprio universo. Sensacional, não sou contra. Tá?
Qual é o grande problema disso? Não existe parâmetro de conduta. Não existe parâmetro de entendimento. Não existe modo de você conciliar. Não existe uma maneira de você fazer a conciliação com as outras pessoas, se só vale a sua verdade. Porque aí você está literalmente dizendo que você é unanimidade. Parabéns para você. E sinto te dizer que unanimidade não existe, né? Aliás, dentro do entendimento popular, toda unanimidade é burra. Tá? Se você quiser entender isso de uma maneira bem bacana e bem atual, você vai para metade do mundo, porque metade do mundo está em guerra política, porque o mundo está questionando literalmente posicionamentos ideológicos de direita, de centro, de esquerda. Tá? E aí você não pode... aqueles que são muito mais à esquerda, no mundo todo, né? Não é no Brasil, não é um fenômeno nacional, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Tá? Eles literalmente tentam fazer com que os outros posicionamentos sejam proibidos, né? Porque eles se consideram inquestionáveis. Tá? Então vamos entender isso aí de uma maneira mais próxima de você. Tá? Você, eu espero, né, que todo mundo sonhe ou espere ter na vida algum tipo de relacionamento. Tá? Quando você vai para o campo de relacionamentos afetuosos, né, onde entra o teu emocional no meio do caminho, e entra o emocional da outra pessoa, das outras pessoas no meio do caminho, né? Acontece quando você tem uma família grandezinha que nem a minha, né? Que você tem vários filhos, tá? Você precisa entender que a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de fazer as coisas, a sua maneira de conceber os limites entre certo e errado, primeiro são questionados diretamente pelo tempo. Tá? Isso é inexorável, não adianta. Tá? Vários posicionamentos ou vários hábitos, condutas, né? Vários valores morais e éticos que existiam enquanto eu era criança. Tá? Quando eu cheguei na minha adolescência ou na minha idade adulta jovem, vários desses valores já eram profundamente questionados ou questionáveis. Tá? O que eu acho mais... o que eu sinto mais falta é literalmente que os nossos valores enquanto pátria, enquanto civilidade, eles desapareceram, foram extintos, né? Em nome de uma teórica democracia. Tá? Democracia, que deveria ser... democracia é a pai da não unanimidade. Tá? Porque se você entender um pouquinho de linguística ou mesmo de política, você vai entender que democracia seria o governo do povo para o povo. Tá bom? Então o povo precisa ter direito de votar. O povo precisa ter direito de votar e o povo precisa ter direito de ter acesso, né, lícito e verdadeiro, né, na apuração daquilo que foi votado. Já não acontece em metade do mundo. Tá? Você tem aí as grandes brigas. Se você não quiser falar de Brasil, você vai lá para os Estados Unidos e vai ver, né, a quantas eleições seguidamente eles estão brigando por causa de resultado de eleição. Tá? E isso é favorecido para quem é fanático por seriado. Os seriados adoram questionar esse tipo de fundamentação, né? Então você vai entendendo que determinados valores desaparecem. Quando eu vou conversar com os meus filhos, tá? Que são de algumas gerações, né? Ou de décadas que nos separam, tá? O posicionamento que eles têm, ou o entendimento que eles têm sobre
determinados valores ou sobre determinadas visões de mundo são completamente diferentes daquilo que eu entendo. Tá? E aí entra o entendimento de que, né, qual das coisas a gente vai priorizar. Tá? Ou eu vou priorizar a minha visão independente de mundo, né? A maneira como eu aprendi, onde eu não quero me adaptar, onde eu não quero mudar, ou o relacionamento com eles, porque as duas coisas não vão coexistir. Tá? Porque não adianta eu, em 2023, né, tentar fazer com que as pessoas e o mundo se posicionem como era em 1975, em 1985. Impossível. Tá? Impossível. Por quê? Porque a visão ideológica era diferente, o entendimento social era diferente, o entendimento das agressões, bullying, tá? Era completamente diferente, o entendimento de sexualidade era completamente diferente. O entendimento de gênero, então, era o óbvio de contexto sociobíblico, né? Homem, mulher e acabou. Tá? Ou o entendimento da estrutura da natureza, você tem um macho, você tem uma fêmea, né? E que eles não vão mudar o seu gênero ou a sua inclinação no decorrer da vida, né? Eles podem mudar a sua manifestação de sexualidade, mas eles não têm como mudar o gênero. Tá? Fica a dica para vocês. Né? E hoje você tem literalmente gente no mundo que quer se sentir e quer ser, que quer poder se expressar como cachorro. Beleza? Tá? Na minha juventude isso era impensável. E você tem gente hoje que literalmente quer se comportar e quer ser tratado como cachorro. Tá? Você tem gente adotando a sua identidade pessoal no mundo como XYZ, né? Transfêmea, trans alienígena, gato, trans não sei o que. Tá? E você, por uma questão de deturpação, né, dos meios de comunicação ou de deturpação de direitos, nós perdemos o direito até de nos manifestar, certo? Então hoje você dizer aquilo que você acredita que é certo ou acredita que é errado, passa por um crivo de condenação social, né, impulsionado por mídia, impulsionado por uma visão de débito com as minorias, certo? Que é profundamente questionável, tá? Certo? Eu não tenho absolutamente nenhuma culpa, né, de ter nascido branco, neto de português, bisneto de espanhol, né, de olho castanho e mais branco de pele. Né? E por isso eu sou responsável pela escravidão, né? Porque se eu sou branco, eu sou responsável pela escravidão. Para. Tá? Porque é muito simples você viver perpetuando as condenações do mundo. Tanto que você pega o conflito do dia de hoje, tá? A Palestina ou os movimentos extremistas, né, que se denominam muçulmanos, né, embora não sejam a concepção religiosa do muçulmano, tá? Esses movimentos radicais, literalmente, quando a motivação da guerra começa a vir à tona, a gente volta para uma discussão do Antigo Testamento, aonde o filho mais velho de Abraão, Ismael, né, é colocado para fora de casa, né, o que no costume
do povo daquela época era nada mais do que o costume, ou seja, você pegar um filho que tem uma determinada idade para já ser considerado como homem, dar o quinhão dele de herança e ele vai viver a vida dele. Tá? Isso também é uma fundamentação para a guerra. Quem é o filho primogênito? Quem é o... Né? O que aconteceu no contexto bíblico que a gente vai ter que ressarcir hoje. Então você fica remoendo por uma eternidade, né? Conflitos, guerras, e você vai motivando para que todas as nossas discrepâncias, as nossas desavenças motivadas por entendimento, né? Para que elas sejam cada vez mais difíceis de resolver. Né? Isso mostra claramente que a gente não quer resolver. O que a gente mais vê no mundo hoje é que a gente está tratando, né? O ser humano trata muito mais de cada vez mais reforçar as nossas diferenças, reforçar as particularidades, do que reforçar a nossa humanidade como um todo. Né? Então você fala literalmente de visões que são extremamente particulares e que cada vez mais fragmentam a sociedade no mundo todo. Tá? A gente está se fragmentando, desde o aspecto religioso, cada dia mais, né? No mundo cristão. Você tem novas igrejas abrindo, novas visões sobre evangelização, né? Uma releitura aleatória do que seria o texto bíblico, ou do que seria o texto do Antigo ou do Novo Testamento, e você vai fragmentando. Né? Alguns vão retomando costumes que são arcaicos da Idade Média, né? Apontar os outros na rua, determinar o que pode vestir, o que não pode. Outros estão literalmente se abrindo para processos midiáticos, né? O que a gente chama do neopentecostal, as igrejas de parede preta, né? Onde se dança, onde se toca música. Né? Da mesma maneira como existe um entendimento completamente diverso do que seria falar em línguas, né? Dentro do entendimento bíblico. Né? E hoje tem um monte de gente que fica sussurrando um monte de babaquice e vai dizer que aquilo é falar em línguas. Tá? Para eu conseguir questionar um fundamento, para que eu consiga discutir sobre um determinado fundamento, eu preciso ter entendimento sobre ele. Tá? Então, só para você ter ideia, falar em línguas, né, como ocorre no evento da Torre de Babel, né, para que você fale em línguas é necessário que exista alguém que possa interpretar aquilo que você está dizendo. Tá? Então não adianta eu olhar, fechar o meu ouvidinho lá, entrar em estado de pseudo-concentração, começar a falar e achar que eu estou falando em línguas. Tá? Isso é mais um atributo de doideira que o mundo de hoje permite, tá? Do que uma elevação de estado de alma ou elevação de estado de consciência. Tá? De novo, quando a minha expressão, de novo, passa a ser falar em línguas onde ninguém entende, tá? Eu, de novo, quero que uma particularidade que eu acredito vire uma unanimidade. Olha de novo. Dá uma volta imensa e estamos de novo falando de unanimidade. Tá? As pessoas discutem futebol como se fosse unanimidade. É o ápice da loucura, é o ápice da falta de senso comum. Eu ser tão fanático, tão apaixonado por uma determinada coisa, onde eu questione o posicionamento de todas as outras pessoas, até de forma agressiva, simplesmente porque eu acredito naquilo. Isso é abraçar uma unanimidade que não existe. Então acorda. Então vamos tentar resolver isso de trás para frente. Para isso, escreve no teu papelzinho aí, legal? Tá? Independente do que eu faça, de como eu faço,
do que eu acredito, de como eu acredito, de como eu acho que tem que ser, tá? Isso só vale para mim. Tá? Só vale para mim. Tá? Então, a gente vem aqui e semanalmente abre essa rota de comunicação aqui, de conversa com vocês. Tá? Aqui eu dou para vocês meu posicionamento de mundo. Aqui eu dou para vocês o reflexo da vivência que eu tenho, o reflexo do aprendizado que eu tenho, que valeu para minha vida, certo? Que eu uso nas minhas condutas terapêuticas com os meus pacientes, que eu uso nos aconselhamentos dos grupos, né, que procuram a minha ajuda. Né? A minha visão de mundo é uma unanimidade? Absolutamente não. Tá? E aí, precisa entrar na cabeça de vocês um entendimento que é um pouquinho mais profundo. Tá? Vamos tentar juntar isso com o emocional. Tá? Não é porque determinadas coisas que deram certo para mim, tá? Que funcionam na minha vida, que elas vão servir como norma de conduta ou como norma de entendimento para as outras pessoas. Funcionou para mim, tá? Isso vale para caso financeiro, para emocional, para resposta de problema matemático, para milhares de coisas, tá? Certo? O entendimento, por exemplo, matemático, eu chego de várias formas na solução de um mesmo cálculo, tá? De uma mesma proposta. Existem inúmeras maneiras de alcançar o mesmo resultado ou de estabelecer um raciocínio para tentar chegar no mesmo resultado. Tá? Isso vale para a estratégia de mercado hoje. Existem milhões de estratégias para que você tente alcançar o resultado que você deseja. Tá? Tem um monte de guru aí de ganhos milionários e imediatos na internet aí, todos eles reivindicando o posto de que o seu método é o melhor do mundo. Tá? Se serviu para ele, se funcionou, sensacional. Muitas coisas são particulares. Muitas coisas são de feeling, de entendimento pessoal. Não valem para todo mundo. Tá? Quando você junta o teu emocional no meio do caminho, tá? Você precisa entender que não funciona. E não vai funcionar nunca assim. Sinto muito. Tá? Certo? Por melhor que seja o seu relacionamento. Tá? Então eu tenho um casamento extremamente feliz. Tenho um casamento onde a gente conversa sobre absolutamente tudo. Tá? Mas não é por isso que todos os nossos entendimentos vão na mesma direção. Não é por isso que todas as nossas condutas, as nossas escolhas vão na mesma direção. Não vão. Tá? E justamente essa é a base do entendimento. A hora que você consegue entender que as pessoas fazem de uma maneira diferente de você, né? E não é porque elas fazem diferente ou porque elas entendem diferente, né? Que elas estão negando ou estão refutando a maneira como você faz, certo? Simplesmente é porque elas se sentem mais seguras fazendo de determinada maneira, elas se sentem com um controle maior fazendo de determinada maneira, ou porque elas têm relacionamentos completamente diferentes dos seus. Comece a entender que a sua maneira vai servir para a sua experiência de vida. A sua maneira é válida, né, como referência para quem procura a sua referência. Não adianta você impor a você mesmo a sua maneira de fazer como uma referência. Não adianta se fazer. Tá? Porque se você não permite que as pessoas trilhem o caminho para ter entendimento do que vale para elas ou não,
Não funciona. Tá? É aí que começa a entrar você dentro do processo. Né? Se você até hoje está se frustrando na vida, porque você está querendo atingir as expectativas das outras pessoas, você quer reverenciar ou você quer se encaixar dentro do modelo que as outras pessoas disseram para você que funciona na vida, você vai continuar frustrado. Tá? Que a partir do momento que eu imponho a minha maneira de fazer, legal, por mais que eu consiga ensinar, né? Por exemplo, jogando bola, né? Um exemplo muito legal disso é quando a gente joga bola, ou quando você vai ensinar arte marcial, né? Para as outras pessoas. Existe um modelo de drible, existe um modelo de golpe, tá? Mas a execução do golpe, né? O tipo do movimento que vai ser feito, a intensidade do movimento, a fluência dele, o tempo do movimento é pessoal. É pessoal, profundamente pessoal. Isso vale também quando a gente está jogando bola. Tá? Né? Você joga bola, você dá. Né? O drible, tem gente que é extremamente rápido para dar drible. Tem gente que literalmente parado enfia a bola onde quer. Tá? No mesmo jogo. Tá? Se você já jogou xadrez na sua vida, você vai entender o que eu estou te falando. Né? Você pode fazer dezenas, centenas de aberturas no xadrez. Né? Você tem uma série de movimentos que você pode fazer. Cada um deles vai levar a um resultado na próxima jogada, nas próximas jogadas. Você pode tentar antever o resultado, né? Pensando em como as pessoas vão reagir àquilo que você está dando como estímulo, o seu movimento. Não significa que todas as pessoas vão reagir daquela maneira. Não significa que todas as pessoas vão entender o movimento que você fez. Não significa que todas as pessoas vão querer jogar para ganhar. E a gente não concebe isso. Né? Você não concebe, talvez, que várias pessoas simplesmente gostem da sua companhia, que as pessoas gostem de fazer as coisas com você. Já pensou nisso? Já pensou se você consegue fazer várias coisas dentro daquilo que você entende como o seu melhor? Esse é um dos trabalhos terapêuticos, curativos mais eficientes do mundo, né? Pelo menos que eu conheço. Eu conheço alguns, tá? Mas você conseguir ensinar para as pessoas que, a partir do momento que ela faz o melhor dela, tá? Ela para de justificar o resultado. Porque você começa a conversar sobre as pessoas assim, não é o meu melhor, tá? É o seu melhor. Dentro daquilo que você entende, tá? Quando, por exemplo, quando você vai para a cozinha com alguém, vamos fazer comida, beleza? Eu tenho a minha maneira de preparar, eu tenho a minha maneira de cortar, eu tenho a minha maneira de cozinhar. Aí vai uma pessoa que vai cozinhar junto comigo, que vai ter o entendimento dela, né? A maneira dela de fazer, o gosto dela vai estar no meio, a percepção de sabor, a percepção de cheiro dela vai ser diferente da minha, né? Muitas vezes a sequência do que ela vai fazer vai ser diferente da minha, né? E a gente pode chegar em resultados muito bons fazendo de maneira diferente. E a gente precisa começar a pensar assim, a partir do momento que eu estou fazendo o meu melhor. A partir do momento que você está fazendo as coisas, você está fazendo o seu melhor. E quando você está trabalhando com as outras pessoas, você está permitindo que as pessoas façam o melhor delas? Pensa bem nisso aí, né? Não responde dentro da tua cabeça, começa a pensar bem. Eu, por exemplo, que sou pai de trocentas pessoas no mundo, tá? Muitas vezes eu converso com os meus filhos quando eles literalmente estão quebrando a cara, né? Porque eles sabem que estão fazendo errado, tá bom? E literalmente
por um entendimento estúpido da vida, né? Achar que eu sou adulto, achar que, né, eu vou fazer do meu jeito porque é assim que eu vou fazer, tá ótimo. Tá? Ele pode responder para mim que ele está fazendo o melhor. Legal? Mas literalmente ele não pode responder para ele que ele está fazendo o melhor. Esse é um conflito grande quando você pensa, para você entender o que é unanimidade ou não. Porque você precisa começar a pensar, né, se eu quero acertar na minha vida, se eu quero conseguir colocar o meu lugar, eu preciso começar a dizer para mim que eu estou fazendo bem feito. Quando eu não consigo explicar na minha vida, né, o que eu estou fazendo e não consigo me encaixar dentro de um parâmetro de certo e errado, fica difícil. Fica bem difícil. Tá? Porque aí você precisa perceber que a pessoa que está justificando, ela não está conversando com você. Ela não está conversando nem com ela. Ela simplesmente está justificando porque ela foi questionada. E ela não tem argumento, né? Não sei se é porque literalmente eu venho da filosofia, né? E a gente diz que em filosofia, né, eu posso pensar o que eu quero, né, desde que eu consiga estruturar e defender o meu argumento, tá? Você olha e vê que as pessoas não conseguem nem entender o próprio argumento que elas estão usando. Tá? Elas não têm a permissão para usar o argumento para questionar o que fere, o que machuca, o que dói, o que incomoda. Não tem a permissão. E aí esse é um dos grandes dilemas que conduz a uma unanimidade estúpida, né? Porque a partir do momento que eu não posso questionar o meu pai, né, do que ele fez ou do que ele está falando, porque simplesmente ele é meu pai, eu não posso questionar um ministro simplesmente porque ele é ministro, então o pensamento dele não é o pensamento, é a garantia do cargo dele, tá? Né? A garantia da posição hierárquica determina que o que ele fala, independente de ser bobagem, é o que é certo. Tá? Isso é unanimidade estúpida. Né? Porque se ele não consegue defender o argumento, se ele não consegue estruturar o pensamento, né, e justificar as suas ações, né, a gente volta, é assim porque é assim. É assim porque é assim, é unanimidade estúpida de educação repressora. Tá? Onde eu digo para você que é assim porque é assim. Acabou. Então, independente do que você pense ou do que você entenda, ou se você é capaz de fazer melhor, é assim porque é assim. Como é que você questiona isso ou como é que você combate isso? Explica aí pra mim. Só tem um mecanismo de você fazer isso, que é introspecção. Tá? Que a partir do momento que eu não consigo, tá? Isso é problema de humanidade hoje. A partir do momento que eu não consigo colocar a minha voz no mundo, eu preciso agir. Eu preciso agir e eu preciso começar a me dar resultados de presente, tá? Certo? Para me mostrar se o meu caminho está certo ou não. Tá bom? Então eu vou dar para vocês um exemplo muito tranquilo, que é um exemplo que eu vivencio todos os dias, né, na minha atualidade. Certo? Eu, particularmente, sou uma pessoa detestada na faculdade que eu faço. Tá? Certo? As pessoas que estão lá estão num outro momento de vida, num outro momento de família, né? Elas estão lá para provar alguma coisa para alguém, né? E para elas é muito complicado ver uma pessoa que é muito mais velha que elas, né, fazendo uma faculdade que não tem obrigação de fazer, né? Não tem ninguém cobrando para fazer, né? Fazendo uma faculdade, estudando alguma coisa que gosta e com fundamento em outras áreas do conhecimento. Tá? Isso para eles é literalmente irritante. Você literalmente ter
uma opinião ou ter uma visão daquilo que você está aprendendo, porque você tem outra fundamentação de conhecimento. Tá? Então as pessoas, elas não querem se abrir para conhecimento. Tá? Então hoje a gente diz, você está vendo uma diversificação no ensino, onde você está começando a tirar literalmente as bases de comparação de resultado. Né? Quando você tira isso, você começa a deixar de fazer meritocracia, ou seja, né, das pessoas literalmente conquistarem resultados porque elas têm mérito, e você começa a criar caminhos de favorecimento. Você não tem como qualificar ou como quantificar. Né? Então, cada vez mais no mundo, a gente trabalha para uma aprovação pela aprovação. Né? Porque você não pode reprimir, ou você não pode estabelecer um divisor de águas, você não pode estabelecer uma meta, e aí inverte o raciocínio ou inverte o argumento. Porque as pessoas são todas diferentes, então cada uma delas vai entender de uma determinada maneira, então eu não posso estabelecer um método de cobrança de ensino que seja uniforme para todo mundo. Então, se eu não tenho argumento, todo argumento é válido. Se eu não tenho forma de conduta, toda conduta é válida. Se toda conduta é válida, toda conduta é unânime, porque ela não é passível de ser questionada. Então, quando eu digo que a minha verdade é a minha verdade absoluta, ela vai virar verdade absoluta, ela vira unanimidade, que é contra qualquer lei da natureza. Se não tem unanimidade na natureza, eu não posso ter unanimidade na conduta. Simples assim. Vocês conseguem entender isso aí, sim ou não? Bota aí pra mim. Escreve aí pra mim. Bota essa cabecinha de vocês aí pra funcionar, pra raciocinar, escreve aí pra mim. Se vocês entendem esse tipo de colocação. Câmbio, esperando vocês. Tempo. Hoje eu vou tomar uns 25 litros de água enquanto falo com vocês. Alô, câmbio, bando de surdinho, escreve aí pra mim. Entende isso? Ou não entende? Ô, Ed, entende isso? Tá? Se você começa a entender esse tipo de estrutura, você tem que começar a... Isso serve para processos de cura, tá bom? Certo? Eu só posso viver pela minha experiência. Posso entender o hábito que me direcionou. Eu posso entender a crença que me direcionou. Eu posso entender a história de família que me direcionou. Eu posso entender até os preconceitos. Né? Sabe exatamente o que eu estou passando. É exatamente, Alan. A gente que é mais velhinho passa por isso aí. Né? A gente pode entender, muitas vezes, o nível de preconceito social com os quais a gente foi ensinado, tá? Eles têm uma fundamentação no seu tempo histórico, no seu tempo social. Mas não significa e não deve significar que a partir do momento em que eu entrei, eu começo a usar, né, a minha linha de consciência, significa que eu começo a entender as coisas, tá? E eu começo a entender que está errado, eu não posso continuar fazendo, porque eu entendo que está errado. Tá? Isso é tão doido, que eu vou dar um exemplo muito besta para vocês. Legal? Em 1985, tá bom? Eu estava me formando no CPUR, né? E um dos fundamentos que a gente tinha como primeiros socorros era fazer torniquete, tá? Para quem não sabe o que é torniquete, você pega uma ferida, né, que está sangrando, você vai lá, vai um ponto acima do sangramento, né, um ponto mais próximo do centro do corpo, né, e você amarra um tecido o mais apertado que você pode para parar o sangramento. Legal?
Tá? Isso era uma conduta normal que era ensinada, né? A gente fazia isso como operação de bombeiro, como operação de salvamento em fronteira. Era normal. Por quê? Porque você não tinha, ou a gente não aprendia na época, que você fazer isso, né? Pelo tempo que a gente fazia, muitas vezes, meia hora, 40 minutos, 1 hora até você conseguir transportar, né? Você dava uma chance enorme da pessoa ficar sem aporte sanguíneo no membro e chegar no hospital e ter que ser amputado. Isso era uma conduta que era normal, tá? Aí o aprendizado evolui, o ensinamento evolui, e você aprende que isso não é mais funcional, tá? Certo? A partir do momento que você entende que não é mais funcional, você não pode continuar fazendo, porque você entendeu que não serve mais. Isso chama evolução. Tá? Então, tudo aquilo que nos leva para uma evolução, né, e melhora o nosso entendimento, favorece o nosso convívio, favorece a melhora para todas as pessoas, legal, a gente coloca dentro do nosso mundo. Tá? Por quê? Porque ele não só me beneficia, mas beneficia as outras pessoas também, certo? Tá? Quando as coisas acontecem da maneira como elas estão acontecendo hoje no mundo, tá? Aonde cada vez mais eu quero satisfazer, né? Os anseios, ou eu quero minimizar as dificuldades de uma determinada minoria, certo? E vou criar leis que são cada vez mais específicas para essa minoria, eu estou tentando criar unanimidade, tá? Eu estou querendo fazer com que todas as outras pessoas entendam que aquilo que essa minoria precisa é mais importante do que todo mundo precisa. Quando eu crio uma lei específica, onde eu defendo que isso é mais importante do que todo o resto, eu acabei de criar uma unanimidade, tá? E essa unanimidade, eu repito para vocês, ela não existe na natureza, tá? Ela não existe na natureza, né? E ela não existe em nenhuma das fundamentações, nem na fundamentação religiosa. Ela não existe na fundamentação da física, não existe, tá? Por isso que hoje a gente diz que eventos científicos de validade são aqueles que a gente consegue replicar, tá? Então a gente tem várias leis que são descritas de maneira empírica. Então eu tenho uma ideia de que se isso for feito desta determinada maneira, vai gerar esse tipo de resultado com base em alguns eventos que eu consigo provar. Isso é empírico. Não consegui provar ainda, não consegui replicar. Se eu não conseguir replicar ainda, ele continua sendo um conhecimento que eu vou ficar tentando chegar a um momento onde eu vou conseguir provar. Tá? Só que aí você precisa entender que isso evolui também. Há 20 anos atrás, uma série de eventos que pra gente eram, né, o ápice do conhecimento, foram literalmente derrubados. Tá? Como se você for pensar em projeto Genoma, né, a gente tinha um conhecimento há 20 anos atrás sobre DNA, que hoje é completamente diferente. Né? Há 20 anos atrás a gente tinha uma medicina fundamentada totalmente em enfermidade, processo de adoecimento, combate do processo de adoecimento. Era isso que a gente tinha como fundamentação, né, médico-clínica. Hoje a gente pensa em fundamentação biológica, não é nem celular, é molecular. A gente está num campo de biologia molecular. A gente está pensando em cada molécula, do jeito que ela vai interferir na particularidade do teu DNA e como isso vai se refletir na possibilidade de você
ficar doente ou não, de você desenvolver uma determinada enfermidade ou não, né? E a gente começa a estudar o que leva, né, cada vez mais especificamente, o que leva a adaptação do seu DNA a desenvolver ou não determinada doença. Isso é uma especificidade que ajuda todo mundo. Isso é uma especificidade que esclarece e traz uma melhoria de entendimento e de condição de vida para todo mundo. Diferente de eu tentar estabelecer unanimidade, né? Baseada em minoria, baseada naqueles que não conseguem se adaptar a uma vida em comum, né? Porque se sentem menosprezados, porque estão justificando todas as mazelas da sua vida em acontecimentos que foram lá do passado, né? E querem que esses acontecimentos sejam levados em consideração todos os dias, né? Como se isso fosse reparar alguma coisa, tá? Eu não tenho como reparar o que foi feito há 100, 200, 300, 400 anos de escravidão, né? Eu tenho gente me xingando por causa da live da sexta-feira, certo? Xingando mesmo, tá? Literalmente porque eu dei um dado histórico, né? Onde literalmente, né, aqueles que foram libertos enquanto escravos passaram a ser senhores escravos também. Pessoas ficaram revoltadíssimas com isso. Imagina, que estupidez. Não sou eu que estou dizendo para você. É a história que está dizendo isso para você. Tá? A história está dizendo isso para você. Por quê? Porque a mão de obra que tinha na época era essa. O entendimento que tinha para você poder entrar no comércio, para você poder entrar na sociedade, era esse. Então não adianta você pegar o seu rancor, a sua mágoa, né? A sua diferença social e querer justificar no preconceito sem você entender literalmente como a coisa funciona. Tá? Hoje eu tenho um monte de gente que, em função dos últimos dias, está dizendo que absolutamente todos os muçulmanos são terroristas, né? Porque eles são conflito no mundo todo. Cara, você precisa entender que dentro da esquadra do Pedro Álvares Cabral, né, 2 dos navegadores que estavam lá já eram muçulmanos. Você precisa entender que um grande número de escravos que foram capturados e que foram trazidos para o Brasil, para a Europa, foram levados para a Europa, foram levados para as Américas, eram muçulmanos já. Você precisa entender isso aí, né? Que uma grande parte da cultura muçulmana também fundamentou a nossa cultura. E se você não conhece isso, certo? Você não pode julgar uma cultura sem nenhum conhecimento, tá? Senão eu vou dizer que porque um determinado pastor ou porque um determinado padre, né, cometeu um ato ilícito, todos os padres são culpados, todos os pastores são culpados, né? Eu não posso justificar para você e dizer que por causa de uma minoria radical, todo um povo, né, que adota determinada religiosidade, todo ele é culpado pelos males do mundo. De novo, você está usando, né, um determinado argumento para criar uma unanimidade que não existe. Acorda, não existe. Ah? A gente precisa começar a entender isso. A gente precisa parar de rotular massivamente as coisas, né? Por isso que hoje, né, quem tem entendimento, cada vez mais a psicologia, cada vez mais, né, as relações humanas, cada vez mais a filosofia, trabalham para que a gente literalmente desmonte os rótulos. Tá? Desmontar os rótulos não é desfazer as verdades naturais. Opa, olha a confusão aí, tá? Certo? Ser homem, né, do gênero masculino e do gênero feminino, tá? Não é rótulo, criançada. Não é, não brinca disso, tá? Deixa de ser tonto, beleza? Deixa de ser louco. Ser
nascer no gênero masculino ou feminino, tá? É implicação genética, é biológico, tá? Então não é porque eu vou dizer que eu, com essa barba toda, literalmente, né? Eu vou dizer para você que eu nasci e que eu me sinto mulher e que eu não estou no corpo errado, tá? E que a partir de amanhã eu me chamo Vanessa, certo? E sou mulher. Eu posso até dizer que eu sou, tá? Biologicamente eu não sou. Ainda que eu tome uma porrada de hormônio, ainda que eu queira fazer um monte de correção, não sou. Ainda que eu faça cirurgia, não sou. Opa! Então não dá para enfiar na cabeça de que todo mundo no universo tem uma implicação, né, transgênero, e de que a nossa identidade enquanto homem e mulher foi imposta. Entendeu? Eu já ouvi o absurdo de que toda mulher é bissexual. Tá? Para. Né? Isso é uma tentativa de criar unanimidade baseada na tua visão particular do mundo, na tua visão, querendo defender aquilo que você acredita e que você quer justificar dizendo que todo mundo sofre exatamente a mesma coisa que você, porque você não se encaixa no mundo. Tá? Unanimidade não existe. Sinto muito, tá? Não adianta, se você faz tudo com amor para as pessoas, com a melhor intenção do mundo, e você acha que todo mundo tinha que fazer do jeito que você faz, tá errado. Sinto muito, mas você tá errado, porque você não é unanimidade. E a sua maneira de fazer, como a minha maneira de fazer, não serve para todo mundo. Não serve. Tá? Só para vocês terem ideia, né? A gente não tá em Santos, né? Mas o padre que casou a gente, que é o padre Javier da Igreja do Carmo, na Ponta da Praia, em Santos, né? Num determinado momento, há uns 15 anos atrás, né? Dois casais judeus começaram a frequentar a missa. Tá? E eles eram judeus, eles não eram católicos, eles eram judeus. E começaram a ajudar a igreja e começaram a frequentar as missas, né? E literalmente uma grande parte da comunidade começou a questionar o padre de por que ele recebia judeus dentro da igreja, né? E literalmente quando ia se fazer a comunhão, ele chegou a ponto de literalmente dar a comunhão para esses casais, tá? E ele dizia assim, né? Eles passaram literalmente pela fundamentação do batismo, eles passaram pela base religiosa do Antigo Testamento todinho, e eles estão aqui ouvindo sobre o Novo Testamento, eles estão buscando um novo caminho, um novo entendimento para readequar a fé que eles têm. Tá? Não posso ser eu que vou fechar a porta. E as pessoas, o questionamento das pessoas não era se eles eram boas pessoas ou não, né? O questionamento das pessoas era literalmente assim: eles fazem parte do povo que condenou Jesus Cristo à cruz. Parece brincadeira você falar isso, né? Nos anos 2000, você literalmente usar esse argumento simplesmente porque você não quer que pessoas diferentes frequentem onde você frequenta. Tá? Então eu generalizo e coloco a culpa do que aconteceu nessas pessoas. E eu digo para elas que elas são culpadas porque Jesus foi crucificado. Olha que legal. Por quê? Porque eu quero que o meu entendimento sobre as coisas seja unânime. Pedindo para vocês, para e acorda. Literalmente acorda para a vida. Tá? Tenta fazer as suas coisas da melhor maneira possível, verdadeiramente. Da melhor maneira possível, como você entende que é a melhor forma de fazer as coisas.
E você vai entender que mesmo pessoas que você ama muito, filhos, parentes, amigos, pessoas que são próximas, vão fazer diferente de você. Porque elas entendem que a maneira de fazer ou a maneira de conduzir a vida é diferente da sua maneira de conduzir a vida. E não é por isso que você vai deixar, simplesmente por uma divergência de opinião, que você vai deixar de amar essas pessoas, de respeitar ou de entendê-las, simplesmente porque elas se posicionaram de uma maneira diferente de vocês. Tá? É a mesma coisa que você começar a brigar com um monte de amigo, né, e acabar com a amizade por causa de eleição. Mesma coisa. Então acorda para a vida. Tá? Acorda. Começa a entender que nós temos visões particulares do mundo. Nós temos visões, sentimentos, sensações que são particulares da nossa própria natureza. Refinamento dos nossos instintos, dos nossos sentidos. Nós vamos perceber o mundo de maneira diferente. Mas não é por isso que a gente é unanimidade. E também é exatamente por isso que a gente não pode aceitar que determinadas visões do mundo que favorecem, tá? Há uma distorção da realidade para alguns grupos, para pequenos grupos que vão se tornar unanimidade para todas as pessoas, para satisfazer os desejos desses pequenos grupos. Isso é um movimento que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil. Tá? A tentativa de impor, né, essa inexistência, né, de gêneros determinados, né, essa tentativa de acabar com a visão de masculino, feminino, certo? Isso é uma tendência mundial de distorção da realidade, tá? Que a gente precisa entender e precisa evitar que ela se manifeste, porque nós não vamos mudar a natureza com isso, tá? Nós não vamos mudar o reino animal, nós não vamos mudar a ordem natural das coisas simplesmente porque a gente criou uma convenção de que é assim ou que deixa de ser assim, tá? Permita que as outras pessoas se manifestem segundo o entendimento delas. Se funcionar para você, se você consegue viver, continue convivendo pacificamente, tá? Se você não consegue viver, continue seguindo o seu caminho e permita que as pessoas sigam o caminho delas, tá? Porque se for para a gente se entender, se for para a gente se encontrar de novo, isso vai acontecer naturalmente, porque esse é o ciclo natural da vida, tá? Mas não adianta você impor a sua vontade, não adianta você impor a sua visão, tá? Por mais que você queira ajudar, por mais que você queira favorecer ou que você queira impedir que as outras pessoas se magoem ou se machuquem na vida. Não funciona assim, tá? Infelizmente, cada ser tem que passar pelas suas próprias sensações, pelas suas próprias experiências na vida, né? Tem que aprender com as suas próprias experiências e com o acúmulo de conhecimento e de informação que é peculiar de cada um. Tá bom, minha gente? Tá? Se vocês tiverem questionamentos, alguma coisa, manda pra gente aí e a gente vai discutindo, tá? Volto a conversar com vocês na sexta-feira, né? Lá no Rodrigo Campos Pereira Oficial, onde a gente vai falar do sistema de saúde, né, existente a partir do momento que, né, o Brasil é incorporado à coroa portuguesa como nação, e aí entra o período do primeiro reinado até a independência do Brasil, tá bom? Beijoca para vocês, boa noite, tá? Que vocês se consigam raciocinar, consigam entender o conceito de hoje, tá bom? Beijoca, gente, até mais.